queria ter o privilégio aqui de convidar nosso querido Asaf. Por favor, você pode receber o Asaf com uma bela salva de palmas? Amém, obrigado, gente. Asaf, se aproxime, seja bem-vindo. Bom, não sei se o Asaf vai fazer uma apresentação dele aqui, mas para quem não conhece o Asaf praticamente cresceu nessa igreja, né, Asaf? Desde que idade? 6 anos. Olha, chegou aqui, era do tamanho de alguns que estão aqui hoje, né? E Deus foi formando o Asaf por meio da sua palavra, foi forjando o Asaf por meio das pessoas, dos relacionamentos. Hoje o Asaf está casado, muito bem casado. Provavelmente a esposa está me entendendo? Está me entendendo? Então tá bom. E ele está passando um tempo aqui. Na verdade vai embora na quarta-feira já. Mas a gente não podia perder essa oportunidade de poder ser ministrado por Deus por meio da vida do Asaf. Então queria, se você puder, estender as mãos para cá, levantar um clamor agora pela vida dele. A nossa expectativa não está no Asaf, a nossa expectativa está no Espírito Santo de Deus. Então, se você puder interceder agora, levante suas mãos, interceda nesse momento para que a palavra do nosso Deus alcance o nosso coração, numa profundidade que gere resoluções na nossa vida, mudanças profundas que glorifiquem ao nosso Deus, que agrade ao nosso Deus. Pai, nós estamos aqui porque primeiro o Senhor nos amou, por isso nós temos a condição de amar ao Senhor e de amar os nossos irmãos, os nossos amigos e até mesmo amar aqueles que não nos amam. E nós estamos aqui porque queremos celebrar isso, celebrar a vida de Jesus em nós. E nesse momento queremos consagrar ao Senhor a vida do Asaf agora, que o Senhor possa estar usando a vida dele profundamente, Pai. A sua instrumentalidade, os seus dons, talentos, habilidades e paixões. Pegue tudo isso, Deus, e fale conosco nesta noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Oi, bom dia. Tudo bem com vocês? Meu nome é Asaf. Sempre gosto, amo minha igreja. É sempre bom estar de volta, Júnior. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a palavra com os jovens aqui. Tive a oportunidade de compartilhar ontem também com os adolescentes. E foi um tempo muito especial, está sendo um tempo muito especial. Chegamos acho que dia 22 de julho, estou perdido no tempo. 22 de julho, e estamos saindo agora na quarta-feira, eu e minha esposa. Eu gostaria de apresentar ela, não sei se tem como. Mandy, pode levantar para o pessoal pelo menos te ver. Would you stand up, please? Essa é a Mandy, minha esposa. Ela vem do Canadá. Apresentar um pouquinho. Aos 4 anos, os pais dela, como missionários da OM, Organization Mobilization, eles foram para a Áustria, servir em Viena. Então, desde os 4 anos, então, ela está morando lá na Áustria, onde fez os seus estudos, universidade, a faculdade também. Para quem não sabe, a Áustria é um país de fala alemã. E eu sou de Porto Alegre, como o Júnior falou. Nasci numa família cristã, pela graça de Deus. Estudei aqui em Porto Alegre, vim para essa igreja aqui, tantas pessoas, rostos antigos e rostos novos, e é tão bom revisitar a igreja. A minha esposa, estava falando dela, ela entende muito bem português. Se tu falar com ela, ela vai falar devagarzinho, né? Não como eu. Quem me conhece, eu falo um pouco acelerado às vezes, mas pode falar com ela que ela entende. Ela está aprendendo português. E contar uma história rapidinho de entender e falar uma outra língua. Como eu falei, a Áustria fala alemão. E eu estava aprendendo a língua já faz 1 ano e meio, 2 anos. Aí eu saí de férias, saí com um amigo meu. E aí eu estava contando em alemão que uma vez eu estava tirando sangue, estava muito doloroso, né? E aí eu falando, né? O alemão tem algumas semelhanças com o inglês.
E eu, doloroso, em inglês é painful. Aí eu falei em alemão, o negócio de tirar o sangue é peinlich. Eu disse, deve ser a mesma coisa, né? Aí o cara parou assim, quê? Eu não entendi. Eu disse, peinlich, negócio aqui, tirando. Aí eu fui entender que peinlich era vergonhoso. Aí eu falando pra pessoa, aí eu falei, pera um pouquinho. Cara, faz 1 ano e meio que eu tô falando, ou seja, contando não somente essa história, mas quando eu quero me referir que foi dolorosa a situação, eu falo, e a situação foi vergonhosa. E ninguém para me explicar. Mas são coisas da vida, são coisas que quando a gente sai para outro país e aprende uma língua nova, Deus dá graça e as pessoas também dão graça para a gente, que a gente sabe que a gente erra um pouco. E ela é um pouco vergonhosa, não, eu sei entender, mas eu não quero falar. Mas eu estou ensinando para ela, amor, tem que falar um pouco mais de português sem nenhum problema. Antes de começar, eu gostaria de orar outra vez com vocês. Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade, primeiramente, de poder estar aqui nessa igreja, Pai, na minha igreja, Deus, na igreja onde eu pude crescer, Deus, e aprender muito de Ti, Deus, onde eu pude servir também. Pai, eu quero me botar diante de Ti, Deus, e quero pedir que o Senhor fale com cada um de nós aqui, a despeito de mim, Deus, a despeito das minhas falhas. Senhor, eu não sou digno de trazer a Tua palavra, Senhor, mas a Tua graça me basta, a Tua graça nos basta. Eu te peço que o Senhor esteja falando especialmente, em especial com cada um daqueles que vieram, Senhor, da maneira que Tu queiras falar. Em nome de Jesus. Amém. Quando o Júnior me convidou para pregar aqui, eu disse, o que eu vou falar? Tantas coisas legais para falar, tantos textos legais, mas eu falei assim, Deus, eu quero pregar, eu quero falar, quero trazer Tua palavra, que Tu quiser que eu fale para eles. Talvez eu pense que seja outra, mas eu gostaria de falar o que Tu quer falar, porque eu posso talvez falar com eloquência um texto tão bonito e não vai trazer fruto, porque não era o que Deus queria que eu falasse. E aí eu estava olhando no meu caderno de devocionais, que eu normalmente faço o meu devocional, abro a Bíblia, abro em algum livro, e leio um capítulo, ou metade de um capítulo, e começo a ler, e tem um caderno do lado, mais ou menos o tamanho dessa Bíblia aqui, para quem não viu, e aí escrevo, Deus falou de tal a tal capítulo, Deus falou isso, Deus falou aquilo, e eu estava abrindo o meu livro, eu disse, Deus, tem alguma coisa que o Senhor já falou comigo, que o Senhor quer que eu fale para a minha igreja, para o pessoal que está aqui? Tem alguma coisa que o Senhor me desafiou e Tu quer que eu desafie eles? E aí eu estava lendo naquele momento, agora eu estou lembrando, né, daquele dia que eu comecei a ler Colossenses capítulo 3. E aí comecei a ler, e eu percebi, espera um pouquinho, eu acho que eu já li esse capítulo, ou já li essa porção aqui, mas não é que eu estou lendo de novo o capítulo 3 de Colossenses, depois de 1 dia e 2 que eu tinha me esquecido. Parece que tem essa parte em algum outro lugar da Bíblia. E eu disse, vou procurar onde que estava, né? E aí eu lembrei que em Efésios capítulo 4 tinha a mesma coisa. Eu gostaria de pedir para botar no telão Colossenses. Vai ser um jogo de versículos. Quem trouxe a Bíblia aqui? Se não, a Bíblia com o celular também, a gente vai abrir um pouco a nossa Bíblia. E aí, Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Versículo 9 e versículo 10. Talvez eu tenha a versão diferente dali. Diz, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quando eu li isso, eu disse, aonde é que está na Bíblia, em algum outro lugar? E eu encontrei em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24, diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Talvez para alguns aqui, eu já conhecia esse versículo, Zaf, tu não sabia que tinha Colossenses também em Efésios, né?
Mas sabe quando tu pede para Deus, Deus, fala alguma coisa para mim no dia de hoje, eu tinha orado naquele dia, Deus, fala comigo, e tu encontra essas pérolas, Deus fala contigo, te chama a atenção, e aí eu pensei, opa, tem esse versículo em Colossenses, tem em Efésios, eu continuei lendo em Efésios, lembra que eu comecei o meu devocional em Colossenses, eu continuei lendo em Efésios e eu, cara, tudo que estava descrevendo lá em Colossenses, com outras palavras também está em Efésios, eu comecei a ler, comecei a meditar, e eu disse, cara, o que o Senhor quer falar comigo hoje, né? E isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando Deus fala alguma coisa na Bíblia é importante, a palavra de Deus é importante. Quando Deus repete, é porque assim, ó, abre os teus ouvidos que Ele quer falar. Um parênteses, eu não sei se ele não tem lá atrás, tem um versículo que fala na Bíblia em Hebreus 4:12, que fala, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Gente, isso acontece, a palavra de Deus fala conosco, e eu disse, Deus, fala comigo, e essa palavra em Colossenses, eu já tinha lido Colossenses antes, né, e aí eu lendo de novo, Deus falou de outra maneira, e isso acontece, se eu ler agora Colossenses para vocês, talvez Deus vai falar o meu coração de uma maneira, e vai falar o teu coração de outra maneira, talvez vai falar o teu coração de outra maneira, e não somente a mim e a ti, mas às vezes eu lendo Colossenses como li antes, Deus falou de uma maneira, um ano depois eu repeti o livro de Colossenses, e aí já tinha alguns versículos marcados na Bíblia, né, a gente pega um lápis bem legal, bota várias cores, e aí Deus falou totalmente outra coisa diferente. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ele toca o meu coração, toca o teu coração. No dia seguinte, depois de eu ler o capítulo 3 de Colossenses, vem o capítulo, vou ver se o pessoal aqui sabe. Depois do capítulo 3 vem o capítulo... Acho que o pessoal aqui não está acordado. Depois do capítulo 3 vem o capítulo... Muito bem. E eu aí, lendo o capítulo 4, tinha alguns versículos marcados ali, e estava encaminhando para saudações, né, Paulo falando, manda uma saudação, manda um oi para o cara, manda um oi para aquele lá também, somos amigos em Cristo, trabalhadores em Cristo, e eu pensando assim, Deus não vai me falar na saudação, né, dizendo até mais, o Paulo escrevendo ao Colossos, a igreja de Colossos, e não é aqui, para ver como é que a palavra de Deus, que tinha me falado no começo do versículo, naquele dia me falou em outro, no versículo, bem no finalzinho, falou, digam a Arquipo, cuida do teu ministério, que você recebeu do Senhor, só isso, falem a Arquipo, cuida do teu ministério, que tu recebeu do Senhor, e Deus falou tão profundamente, que aí na semana, 2 semanas depois, tínhamos uma reunião, com ministros de música, das igrejas lá em Viena, eu e minha esposa, naquela época, éramos bons amigos, ainda não conhecíamos bastante, mas não estávamos em relacionamento, e foi uma palavra que Deus usou para encorajar os ministros de música, dizendo, diga para Arquipo, tem um nome de uma pessoa, cada ministério, não somente o ministério de música, ministério de multimídia, o que Deus tem para a tua vida, Ele deu para ti, tem um nome, e aí fala, cuida. Eu não sei da história de Arquipo, acho que só aparece uma vez, talvez 2 na Bíblia, mas por alguma maneira, de alguma forma, Paulo sabia que ele tinha que encorajar, falou, cuida aí, cuida do teu ministério, que tu recebeu, para tu cumprir, que tu recebeu do Senhor, não foi ele que, eu quero esse ministério, não, foi recebido, e foi recebido de Deus. Então, Deus fala através da palavra dele, para aqueles que temos o Espírito Santo, quando lemos a palavra, Deus fala. Então, quando tu for ler a palavra hoje de noite, abriu, amanhã de manhã, fala, Deus, fala comigo, porque Deus tem coisas para falar contigo. Deus, através do Espírito Santo, como a gente orou com o Júnior, que Deus possa estar iluminando. Tem um versículo em 1 Coríntios 2,14 que fala que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente.
tive a oportunidade, estou contando bastante histórias aqui, introdução, para agarrar a galera e entrar no texto. Ontem de noite, não, quinta-feira de noite, tivemos a oportunidade, eu e minha esposa, de poder jantar com os vizinhos que nos conhecem já desde 6, 7 anos, eles não têm filhos, viajam bastante pelo mundo, pessoal estudado, engenheiro, e falando com eles, e deu a oportunidade de falar de Cristo. Era às 10 da noite já, a gente tinha jantado, e eu disse, eu não tenho como falar, eles me conhecem já tive uma oportunidade, sabem que eu sou cristão, até quando eu fui para o seminário, eles, Azaf, eu não sei, não estou entendendo muito bem essa conversa tua de ir para estudar a Bíblia, mas eu vou te dar um dinheiro aqui para te ajudar, porque eu sei que tu precisa. E quinta-feira tivemos a possibilidade de, mais uma vez, te explicar o Evangelho. E Deus, eu gostaria tanto de ver os meus vizinhos aceitando essa graça, esse amor de Cristo. E Deus botou no meu coração, é loucura para eles, continua orando, continua batendo na porta, continua mostrando o teu amor, o amor que vem de Deus para ti, mostra para ele também, para eles, para ele e para ela. A palavra de Deus é eficaz. Voltando para o texto, eu tinha pedido então para que Deus falasse comigo. Comecei a ler então o capítulo 3 de Colossenses, achei todo aquele paralelo que vou compartilhar com vocês entre Colossenses e Efésios. Eu estava assim mais faceiro, eu me esqueci agora uma expressão bem gaúcha, bem faceiro estava, bem faceiro. E aí descobri depois que, na verdade, no meio teológico, todo mundo já sabia disso. Que entre Efésios e Colossenses, porque são cartas circulares, que não ficavam só que não iam ser enviadas somente para essas igrejas, eles tinham essas similaridades. Mas para mim foi como achar-se um tesouro. Deus fala comigo e falou. Eu quero compartilhar esses pontos, esses avisos, essas instruções que Paulo fala às igrejas. E eu peço que vocês me acompanhem. Eu podia quase ler o texto e dizer assim, tá claro, e descer. Mas eu gostaria de compartilhar o que Deus compartilhou comigo e me desafiou para desafiar vocês também. Eu peço lá para o Marco me ajudar aqui com Colossenses 2. Se vocês puderem, quem tem a Bíblia, abre em Colossenses 2. A gente vai ler um pouquinho. Vem junto comigo com o texto. E deixa Deus falar na vida de vocês. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, falou Paulo ao pessoal na igreja de Colossos. Pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo Jesus. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está a fé que vocês têm em Cristo. Isso Paulo falando à igreja de Colossenses, que estava na cidade de Colosso. Portanto, versículo 6, assim como vocês receberam de Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que esse mundo está cheio, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Pulando para o versículo 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele removeu pregando na cruz. Eu lembro aqui, eu acho que foi a última palavra, a última música que a gente cantou. Deus pegou os nossos pecados e cravou na cruz, Ele removeu.
e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Versículo 20 fala: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem às regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Portanto, capítulo 3 fala: já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham um pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Continua comigo. Versículo 5, o que fala? Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E lembra que eu falei para vocês, quando eu li esse versículo, eu estava lendo Colossenses, e eu parei assim, eu me lembro que eu li isso aqui, mas eu estou lendo Colossenses, não foi em Colossenses, onde que foi? E foi lá para Efésios. E Efésios capítulo 4 fala: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça. Versículo 31 diz: livrem-se, capítulo 4, versículo 31 de Efésios: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Eu estou lendo bastante versículo e eu confesso, eu estava falando com a minha esposa e falando, Deus falou no meu coração para ler esses versículos. Eu quero pregar em Colossenses 3, mas tem a ver com 2, e eu não sei se vai ficar muito massivo ler esses versículos. E ela falou: Azaf, Deus falou para ler? Eu disse: Deus falou, mas o pessoal vai ficar assim, só o versículo. Eu disse: então lê. E eu não sei o que hoje Deus quer falar contigo, se talvez é alguma coisa que eu li no versículo anterior, que eu nem vou tocar, porque isso tem tanta coisa maravilhosa aqui. Mas eu oro que Deus toque no teu coração. Nesses versículos, Paulo ensinou que se nós ressuscitássemos em Cristo, o que significa ressuscitar em Cristo? Jesus, Filho de Deus, enviado por Deus. A gente cantou também uma música aqui. Jesus foi enviado, morreu naquela cruz pelos nossos pecados. E nós também, e nós que pecamos, se nós reconhecemos que somos pecadores e Deus, eu não consigo pagar todos os meus pecados. Se eu fazer obras boas e obras boas e obras boas, eu não vou conseguir pagar os meus pecados. Jesus morreu por mim, eu reconheço isso. Jesus ressuscitou da morte, Ele venceu a morte para que nós também vençamos a morte. Agora eu quero saber, quem não vai morrer aqui? Quem não vai morrer aqui? Todo mundo vai morrer, né? Agora, quem vai morrer aqui? Todos nós. Mas aqui ele fala que quando nós ressuscitamos em Cristo, não é uma ressurreição física, é uma ressurreição espiritual. Nós estávamos mortos em pecados. Isso fala em Efésios capítulo 2, que eu não li aqui, capítulo 2, os primeiros 4 versículos, quando ainda nós éramos
filhos da desobediência, Deus nos resgatou. E nós ressuscitamos com Cristo. Se nós ressuscitarmos com Cristo, duas coisas. Devemos procurar primeiro as coisas do alto e não as da terra. Devemos fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena. E ele fala para abandonarmos essas coisas, e dá uma lista em Colossenses e outra em Efésios. Queria compartilhar uma coisa bem pessoal aqui, especialmente nesse versículo que fala 31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. 2017, fevereiro, última vez que eu vim para cá, para o Brasil. Também passei 30 dias e fui visitar meus amigos que moram no Palavra da Vida Sul, um lugar que fazem acampamentos de verão. Ele estudou comigo na Argentina, os 3 anos do seminário bíblico onde eu fui. Desde o primeiro ano estávamos juntos, segundo ano, terceiro ano. E ele sabe o que eu passei. E essa história começa depois que eu volto do terceiro ano das férias de inverno, depois da Copa do Mundo. Quem lembra a Copa do Mundo aqui em 2014? O Brasil não foi muito bem, né? Mas voltei, a gente veio para cá, para a igreja, fizemos uma viagem missionária, trouxemos 7 pessoas da Colômbia, de Honduras, França, Espanha. Fomos lá para a Ilha das Flores, fizemos ajudamos o Márcio no projeto, fomos para o Colégio Batista. E voltei para o meu último semestre, aí fiquei sabendo que eu ia ser o chefe do quarto. A gente morava em vários quartos, cada quarto tinha de 4, 6, 7 guris, né, rapazes. E naquele semestre, então, eu seria o que estaria liderando ali, né? Pessoal, a gente tem que limpar o quarto, né? E todas as questões, não é nada de, eu sou o líder e vocês, né? E tinha pessoas do primeiro ano, do segundo ano e do terceiro, que nem eu, do último ano. Mas a gente não tinha somente o chefe, mas tinha o subchefe. Um companheiro de classe também, do terceiro ano. E começou, então, o terceiro ano, esse semestre. E não é que começamos, então, a fazer reuniões de quarto, e eu comecei a perceber que esse subchefe, quando não estava lá, ele só falava mal de mim. Mas o cara tem que acordar às 6, ele acorda às 6:05. Mas o cara, ele tinha que limpar, mas ele acabou de não limpou a esquina ali do quarto, bem no cantinho. E eu comecei a sentir aquele clima pesado. Tinha outro guri também, que estava no terceiro ano, mas ele estava mais tempo do que eu lá, porque ele chegou antes de mim, e eu estava percebendo que os dois estavam contra mim. E eu, Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Sabe o que é voltar para tua casa e ter aquele problema que não está resolvido? Era o que estava acontecendo comigo. E uma amargura começou a criar meu coração. Esse cara aqui, eu não gosto dele. Deus, eu sei que eu vou ficar aqui só 6 meses, nesse último ano agora, mas esse cara aqui, Deus, eu te entrego. Eu tentei falar com ele, não deu certo, tentei, não deu certo, e ficou aquela amargura. Em 2017, quando eu voltei aqui, fui falar com o meu amigo Jorge, que estudou junto comigo pelos 3 anos. Ele falou, Azaf, que Deus está trabalhando na tua vida aí? Eu disse, tudo bem. Que Deus está trabalhando na tua vida, tem algum problema com alguma coisa e tal? Eu disse, cara, tudo bem. Eles, Azaf, Deus tem que estar trabalhando alguma coisa na tua vida. Eu disse, pois é, eu acho que eu tenho um problema com a amargura. Justamente em 2017, quando eu fui visitar ele lá em Morungava, esse tal de, vamos chamar ele de Joãozinho. Esse tal de Joãozinho, esse cara que no terceiro ano estava falando mal de mim, ele estava lá no acampamento internacional, ele foi para lá, e aí o meu amigo Jorge falou, problema de amargura com quem? Com o Joãozinho, tu conhece a história, eu te falei que a gente não estava se dando bem. E aí ele falou, Azaf, o cara está aqui, eu acho que não é coincidência, porque a primeira vez que o cara vem para cá, do nada, e ele está saindo amanhã. E aí, amanhã que horas? Bom, amanhã ele está saindo de manhã cedo, volta só de noite. Eu disse, eu saio de tarde, então a gente não vai conseguir se falar. Ele disse, não, mas tem de noite ainda. Amargura no meu coração. Eu disse para o Jorge, Jorge, eu vou falar com o Joãozinho então.
hoje de noite. Chegou de noite, tentei falar com ele, né, mas ele estava conversando com um, eu disse, Deus, eu não preciso falar com ele. Aí estava conversando com o outro, não preciso falar com ele. Fui dormir, não falei com ele. No dia seguinte, ele saiu de manhã e eu disse, Deus, né, eu queria, mas não deu certo. Eu não sei o que aconteceu, acho que minha irmã estava junto comigo, lá em Morungava, ela teve que ficar mais tarde, a gente foi sair lá de tardezinha, e quando veio eles chegaram antes, eles iam chegar de noite, chegaram antes. Aí o Jorge olhou para mim assim, e agora? Não tem desculpa, tem que falar com ele. Fui falar com ele, Deus, eu sei que é essa coisa correta a se fazer, mas é difícil fazer, é difícil despir dessa amargura que eu tenho contra ele. Cheguei no Joãozinho, vamos falar comigo lá, separado. E ele disse, o que houve? Eu disse, não, vamos falar com ele, quero conversar contigo. Aí ele sentou na cadeira e eu disse, então, cara, lembra do terceiro ano? Eu lembro. Lembra que eu estava no quarto, né? E tinha outro cara que também falando mal das minhas costas. Eu conversei contigo naquele momento e eu não sei se eu te machuquei, mas eu sei que tu me machucou e eu estou nutrindo esse sentimento de amargura e eu gostaria de largar. Eu gostaria de largar isso, eu falei com Deus e eu te perdoo. E ele, sabe qual foi a resposta dele? Mas tu era um chefe mau mesmo, né? Eu disse, como assim? Eu para Deus assim, cara, eu abri meu coração para Ele, eu fiz o que não era fácil de fazer. Eu falei assim, cara, tu me machucou. Eu não sei se tu percebeu ou não, acho que tu não deve ter percebido, mas a gente tinha conversado lá e tal. Ele disse, tu não era um bom chefe, porque tu acordava 5 minutos depois de te acordar, e tu isso, e tu aquilo, tudo mais. Aí Deus, eu fiz a minha parte, a tua graça por mim também está sobre ele. E sabe aquele alívio do coração? Fui liberto da amargura contra essa pessoa. Vamos chamar ele de Joãozinho. Antes eu falava do Joãozinho desde 2014, esse problema. E era 2017, 2 anos e meio mais ou menos. E aí eu falava de pessoas e o pessoal falava, tu conhece o Joãozinho? Claro, estudou junto comigo. Tava no meu quarto, né? E eu não falava mais nada assim do Joãozinho, mas dentro do coração vinha aquele, o Joãozinho. Paulo fala, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Despir-se do velho homem não é fácil. Tem coisas que a gente luta contra. Em 2 Coríntios 5, versículo 17 fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Agora pergunta, como Paulo fala que somos nova criação, e que as coisas antigas passaram, e que as novas surgiram, mas ao mesmo tempo, ele fala que aquele que mentia, não minta, foi os versículos que eu pulei em Efésios capítulo 3, aquele que não minta mais, aquele que furtava, não furte mais, que temos que nos livrar da amargura, da ira, da gritaria, calúnia, da maldade, que temos em Efésios 3, 5 fala, fazer morrer a moralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Como Paulo pode falar que somos nova criação e temos que livrar disso? Como Paulo pode falar dessa nova criação, mas a gente tem que nos despir do velho homem, que se corrompe com os desejos enganosos, influenciados por filosofias vãs deste mundo, que não vem dele, que aliás as filosofias do mundo, elas mudam assim, hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Hoje é legal se vestir dessa maneira, outro não. Hoje é legal o cabelo, outro não. Hoje é legal fazer alguma coisa e amanhã não é. As filosofias do mundo mudam, a palavra de Deus nunca muda. Então, como podemos então se despir do velho homem? Nós somos pessoas que temos que despir do velho homem, tirar, né? E vestir do novo homem, sendo que Paulo falou que nós somos a nova criação. A gente tem que ensinar, eu sei que tem bastante crianças, estou tentando fazer
mais lúdico possível, mais expressivo aqui. Mas tem uma diferença que Paulo fala, e também Jesus deixa claro isso, entre ser santo, nós somos santos, e Paulo fala em várias cartas, eu estou escrevendo para os santos daquela igreja, da igreja de Efésios, eu estou escrevendo paz, graça e paz aos santos da igreja de Filipos. Mas ao mesmo tempo, Paulo fala nas cartas, vocês têm que se santificar. Somos santos ou não somos santos? A palavra diz que nós somos santos, aqueles que crerem em Jesus Cristo. Jesus falou em João 14,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João também fala que aqueles que, João capítulo 1, versículo 12, contudo os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Isso nunca vai mudar. Se tu é filho do teu pai e tua mãe, tu vai continuar sendo filho do teu pai e tua mãe. Tu é um filho de alguém. Se tu nasceu, tu tem pais. Isso nunca vai mudar. Isso é como nós, que fala com os que receberam e creram no nome dele, têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus são santos, que nem Paulo fala. Mas, porém, Paulo também fala que devemos deixar de fazer, e aí vem a lista. Tem uma lista em Efésios, em Colossenses, em outros livros, e que devemos ser santificados. Jesus, vocês lembram a história que Jesus começa a lavar o pé dos seus discípulos? E aí ele bota a toalha em cima do joelho, imagina. Aí está lavando os pés de um, lava o pé do outro, chega na vez de quem? Do Pedrão, né? E aí Pedro fala, não, os meus pés tu não vai limpar, Senhor, né? Porque, imundos, caras de sandália, né? Imagino que... E aí Jesus falou assim, não, se eu não limpar os teus pés, tu não é meu amigo, então tu não tem parte comigo, né? E aí então Pedro fala, Pedro ou é 8 ou 80. Aí Pedro fala, então Jesus não lava somente os meus pés, mas lava o meu corpo inteiro. Aí Jesus fala o seguinte, João 13, capítulo 13, versículo 10. Respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Se referindo a Judas Iscariote, que era o discípulo que ia trair ele. Jesus então explica nesse momento tão sensível, tão simples, explica essa verdade tão simples, que nós somos santos, nós, pelo sangue de Jesus, fomos perdoados pelos nossos pecados, como se tivesse o nosso corpo lavado. Mas ao caminhar pelo mundo, nós, com a nossa velha natureza, que a gente ainda, com amargura, com ira, com falta de domínio próprio, nós pecamos também. E Paulo fala que nós devemos ser santificados. Para trazer um pouco mais perto, em português tem o verbo ser e o verbo estar. Quem fala inglês aqui? Algumas pessoas, não em inglês totalmente, mas existe um verbo que se chama to be. E esse verbo pode ser ou pode ser estar. A pessoa não sabe se, só com o contexto. Eu estive estudando na universidade, estou estudando na universidade também, lá em Viena, e aí fizemos uma aula de espanhol, e todos os austríacos estavam lá. Eu era o único latino que tinha estudado na Argentina, então não tinha nenhum problema com o verbo ser e estar. Foi a primeira vez que eu me senti importante naquela universidade. Todo mundo falando lá em alemão e perguntando professor, isso, aquilo, outro, e eu ficava só cantinho assim. Aí na aula de espanhol, quando o pessoal sabia que era do Brasil, tinha morado na Argentina, ô Zaf, senta aqui. Aí a primeira vez que eu fiquei assim, cara, eu sou alguém aqui, só no espanhol mesmo, né? Mas, e aí tem um momento muito legal de poder compartilhar com eles também. Esse ser e estar, nós somos santos, mas aqui no mundo nós
temos que nos santificar. Despir, que Paulo fala, é algo ativo. Nós temos que, com a amargura, foi algo ativo, não, eu perdoo ele, eu não preciso falar com ele, eu não queria, né? Aí ele saiu, o Joãozinho saiu, eu disse, Deus, não preciso falar com ele. Mas é algo ativo, tive que tomar uma decisão. Nosso dever é obedecer a Deus. Deus teve que usar um amigo meu, Jorge, para tocar no meu coração, para me exortar, para dizer, olha, o que a palavra fala é que nós temos que deixar a amargura. Tu tem amargura? Tenho. Como é que tu pode dizer que tu está seguindo a Deus se tu não está com o teu próximo, com o irmão na fé, se tu não está tirando essa amargura e pedindo perdão e sendo perdoado? Nosso dever é obedecer a Deus. O Joãozinho disse, cara, eu acho que não fiz nada de errado, eu não preciso te pedir perdão, se tu me pede perdão, eu te perdoo, mas eu não fiz nada de errado. Eu disse, cara, obrigado pelo perdão. Meu coração, o coração daquele que se bota na vontade de Deus, eu quero te obedecer, mesmo que é difícil, Deus cuida do resto. Continuando, Colossenses capítulo 3, versículo 11, fala, nessa nova vida que Deus nos deu, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita é uma pessoa que mora na região norte do Mar Negro, versículo 11 de Colossenses, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão e bondade, humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se de amor, que é o elo perfeito. E aí, quando eu estava lendo Colossenses, eu disse, isso se encontra em Efésios 5, que fala 1 e 2, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, com oferta e sacrifício de aroma agradável. Amar alguém que te faz bem, é fácil. Amar alguém que não te fez bem, não é fácil. Tinha uma pessoa da igreja lá em Viena, contando um pouco a experiência. Ele ministrava também no louvor. Naquela época eu tinha, talvez eram os primeiros meses que eu entrei na liderança. Fiz uma reunião com todo mundo. Pessoal, Deus me chamou aqui, vamos caminhar junto. Eu quero saber quem quer cantar, quem quer tocar, eu quero conhecer vocês. Estava tudo bem, primeiras semanas, depois não ouvi mais na igreja. Eu não estou vendo mais ele, o que aconteceu? Mandou mensagem, nada. Até que um dia, recebi uma mensagem no Facebook, hoje mesmo estava relendo a minha mensagem, e aí eu fui olhar de novo as mensagens do Facebook que ele tinha mandado. Ele falou, Azaf, ele é bem culto, assim, ele usou uma palavra assim, difícil em inglês que eu tive que buscar no dicionário, para ver que ele estava comigo, né? Ele disse, cara, mas traduzindo, eu estou alojando, estou abrigando no meu coração sentimentos de ressentimento e de amargura contra ti. Mas eu vi que eu estava errado e eu te peço perdão. E eu olhei assim, como assim? E aí eu queria saber, primeira coisa, desculpa, realmente, eu não sabia o que eu fiz. Me fala que eu quero saber para pedir perdão especificamente. Me fala que eu quero poder pedir perdão. Cara, foi isso que eu fiz, me perdoa. Primeiro, se eu te machuquei, é porque está errado. Eu estou errado, eu preciso pedir perdão. E mandei essa mensagem, não respondeu nada. Depois de 2 meses, foi no Natal, tinha uma reunião de igrejas internacionais e ele estava lá. Eu cheguei nele, dei um abraço nele, cara, como é que está e tudo mais. Conversamos 1-2 minutos, depois ele continuou conversando com as pessoas que ele estava conversando antes, e não deu tempo mais de conversar com ele, que eu estava tocando nesse culto. E aí, próximo dia de manhã, eu vi a mensagem que ele mandou à 00:30, quando ele voltou para casa. Cara, muito obrigado pelo teu abraço, muito obrigado que tu veio atrás de mim, porque eu realmente não sabia o que fazer. Isso que Paulo fala, de revestir-se de amor, vivam em amor, perdoem as queixas que tiverem um com o outro.
como eu não posso perdoar alguém se Cristo, que morreu na cruz, se Deus me perdoou os meus pecados, como eu não posso perdoar alguém? Como é que eu não posso perdoar? Um parênteses, eu só posso perdoar alguém, na verdade, se eu souber que eu machuquei. Eu não tinha como saber, sem ele ter me falado, eu estava, por isso que eu mandei bastante mensagens para ele antes, cara, não estou te vendo na igreja, como é que tu está e tudo mais. Ele não falava comigo, não sabia que tinha ressentimento, e eu sei, porque isso acontece comigo, eu sei que pessoas talvez aqui hoje têm mágoas no coração, e diz, cara, eu fui machucado por esse, eu fui machucado por aquele outro, e isso abre brechas no relacionamento entre a igreja, porque a igreja não é esse prédio aqui. Pedir perdão e perdoar é difícil. Alguém pode dizer que pedir perdão ou perdoar é muito fácil para mim. Talvez pode ser fácil em algumas situações, mas tem outras situações que não é nada fácil, mas é a melhor coisa. É a melhor coisa que tem. Em Salmos capítulo 51 fala que Davi tinha pecado e falou, até que eu não desencobri meus pecados, até que eu não confessei a Deus, os meus ossos estavam doendo. E no caso dele era pedir perdão a Deus, e até isso não acontecer, os ossos dele estavam, isso é difícil, mas vale a pena, nós temos que viver o amor de Cristo, e o amor de Cristo, Ele morreu por ti, para poder que os teus pecados fossem perdoados. Como nós não poderemos perdoar os outros? Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade e humildade, mansidão e paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor, não falei, isso é Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Perdoem, versículo 13, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Não é fácil. Continuando em Colossenses capítulo 3, versículo 15, fala que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. É interessante, lá, eu moro na Áustria faz 3 anos e meio, a minha esposa já vive já há mais de 20 anos lá, então ela conhece, e ela me falou, primeira vez que ela me falou e botou dessa maneira, que eu vou falar para vocês, eu entendi, é verdade. Se fala que o esporte nacional da Áustria é a murmuração. Aí tu vai lá no local e vai conversar com o cara, e aí os caras estão assim, resmungando e tudo mais. E para mim, na minha vida, como Deus usou, o que Deus usou para combater a murmuração, foi a gratidão, porque se tu está agradecido, tu não tem como murmurar. Paulo fala isso em Colossenses, e como eu estou compartilhando com vocês o que Deus falou comigo quando eu li capítulo 3 de Colossenses, Deus me transportou para Efésios, Asaf, aqui ó, estou te falando aqui, estou te falando ali, seja grato, em Efésios 5:20, dando graças constantemente, fala em Efésios 5:20, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para com vocês, em Cristo Jesus. Não devemos ser gratos em algumas circunstâncias, devemos ser gratos em todas as circunstâncias. É muito fácil ser bom, Deus, muito obrigado pela minha vida, obrigado pelas bênçãos que o Senhor me deu,
Temos que ser agradecidos pelas bênçãos? Sim. Pelos momentos difíceis? Também. Porque Deus trabalha também nos momentos difíceis. Em 2015, eu cheguei, para quem não sabe, depois de eu ter estudado 3 anos no Palavra da Vida Argentina, seminário, eu fui para a Áustria numa viagem missionária por 3 meses, e esses 3 meses se transformaram em 3 anos e 8 meses agora. Deus mudou muitos planos, mudou radicalmente. Azaf, tu vai ficar agora aí, e eu não entendia o porquê. Muito obrigado, muito obrigado. E eu não entendia o porquê, e chegou final de março, a minha passagem de volta para o Brasil, e eu tinha isso muito forte no meu coração, Deus falando: Azaf, tu vai ficar aí para trabalhar aonde eu te guiar. Aonde? Aonde eu te guiar. Aonde, Deus? Aonde eu te guiar. E eu disse: tudo bem. Perdi a passagem de volta propositalmente. Em maio, recebi então a proposta de liderar o louvor na Igreja Internacional. Eu disse: pá, Deus, eis-me aqui, estou aqui. Mas eu não tinha onde ficar, estava morando junto com um amigo cristão britânico, mas ele ia sair em julho já, e eu me lembro que ele saiu 1 mês antes, ele pagou o aluguel de julho e saiu no começo de julho, então eu estava 1 mês sozinho naquele quarto. E Deus queria me ensinar coisas bem profundas. Bem profundas. E como Deus, como eu lembro desses momentos com gratidão. Naquele momento eu não tinha a noção que momentos difíceis também são usados por Deus. Eu falo isso até com vergonha, mas eu me lembro que num dia bem quente, eu estava no meu colchão já, era 10 da noite eu acho. E aí eu falando para olha, eu estou com vergonha de falar com isso. Olhando, falando para Deus: Deus, eu cheguei aqui no começo de janeiro, trouxe 2 pares de sapatos para cá, e eu só tenho 2 pares de sapatos. Pode rir, não tem importância. Cara, eu tenho 2 pares de sapatos. E do pessoal lá, eu estava começando a ir para a universidade, o pessoal todo, tem que ver, parece que o pessoal está mais numa passarela que para estudar. O pessoal bem cuidadinho, com tênis bem legal, um sapato, uma roupa bem legal, e eu lá: Deus, eu só tenho 2 pares de sapatos. Era mesmo para ficar aqui em Viena? Eu não estava entendendo a dimensão de ser grato. Deus me trouxe para lá, já tinha tantos milagres. Isso aconteceu 2 ou 3 semanas depois de eu ter que ter pago a universidade, ter feito o meu visto lá. Eu tinha que ter comprovado muito dinheiro na minha conta, então eu pedi dinheiro emprestado para as pessoas, e aí eu tive que pagar documento, tive que pagar visto, tive que pagar a universidade. E aí, no final das contas, recebi dinheiro das pessoas emprestado, fui devolvendo depois que eu paguei tudo. Aí quando vi, eu não tinha 1.500 euros para pagar de volta. Uma pessoa tinha falado: os 1.000 euros que eu te emprestei, tu pode pagar em 1 ano. Eu falei para ele no começo, né, antes de pagar as coisas: eu não preciso, eu vou te devolver logo. Aí depois eu disse: não, cara, eu vou te devolver daqui a 1 ano, porque não tem nada agora. Os outros 500 euros eram de um cara que ia casar 3 semanas depois. Um ucraniano, muito grande amigo meu. E eles: cara, Deus me deu dinheiro, Deus te deu dinheiro, te perdoa essa dívida, não precisa pagar esses 500. E mais, tinha recebido oferta para poder pagar a universidade 2 semanas antes, e 2 semanas depois eu estava lá no meu colchão, chorando. Deus, olho para os lados, e o pessoal está com sapatos bem legais, e eu estou com um sapato que eu trouxe do Brasil, 1, 2 também, ia ficar só 3 meses, né, então não precisava de... Deus me quebrantou tanto, que final de dezembro, meses depois, eu tinha me esquecido totalmente desse episódio. Meses depois, 4 meses depois, eu estava olhando para o meu armário, eu estava contando os tênis, tinha 10 tênis. Aí Deus me lembrou, todos dados: Azaf, eu cuido de ti. Eu sei que não é os tênis que te fazem nada aqui, mas mesmo assim, eu cuidei de ti. Ser grato em todas as circunstâncias, nas boas e nas ruins.
Para quem não sabe, minha esposa é um pedido de oração também nosso, que nós estamos ministrando lá no Louvor, e casamos em fevereiro, e em março desse ano, um mês depois, ela teve a crise. Minha esposa, eu posso falar isso bem abertamente, porque não é segredo. Ela tem esclerose múltipla e teve uma crise. E ele diz: Deus, como assim? A gente quer te servir. E Deus me trouxe esse evento lá atrás, em 2015. Azaf, momentos difíceis virão, mas olha para frente, porque esses momentos tu vai dar graças para Ele. Foram dias intensos, 2 semanas orando, tratamento. Graças a Deus, pela glória de Deus, ela está estável. Estamos desfrutando de um tempo muito legal com a igreja, com os amigos, com a família. Glória a Deus. Mas são esses tempos que eu dou graças também, porque a vida não é feita não é um mar de rosas, como diria, né, o ditado. Dá graças em tudo. Dá graças em tudo. O meu desafio para vocês são esses 3. Tem vários outros pontos que Deus me falou, e eu honestamente, abrindo meu coração aqui, eu deixo para Deus mesmo, porque eu não sei o porquê Ele pediu para eu subir aqui e falar o que eu estou falando. Eu não sei porque eu li o capítulo, eu estou te dando de lambuja aqui para ti, né? Porque eu li o capítulo 2 de Colossenses e na verdade eu nem apliquei muito ele aqui. E eu disse: Deus, eu estava sentindo de Deus, tu tem que ler, ser guiado pelo Espírito. E eu quero deixar esses três desafios para ti. Como em Efésios fala, para se despir do velho homem e se revestir do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento do seu Criador. No 2, ponto 2, revistam-se de amor. Revistam-se de amor, perdoem uns aos outros. Jesus contou a história, uma parábola, que um servo devia muito dinheiro para o rei. E ele chegou no rei: rei, por favor, me perdoa. Te devo tanto, não tem como pagar. Se eu viver a vida inteira e trabalhar, não tem como pagar. Me perdoa. E o rei falou: te perdoo. Digamos que ele estava devendo R$1 milhão. E o rei falou lá: eu te perdoo. Saiu todo faceiro, voltando para casa, fui perdoado por R$1 milhão. E aí chegou, não fala se era vizinho ou não, acho que era o servo dele, uma outra pessoa, e chegou para ele e disse: Senhor, eu estou te devendo R$500, ou seja, perdoa essa minha dívida. E disse que essa pessoa que tinha sido perdoada R$1 milhão, estou botando agora números que eu não lembro qual era o número, e acho que ele nem falava o número da Bíblia, acho que é só uma grande soma. Ele disse: não, tu tem que me pagar os R$500, a tua dívida. A história conta que o rei descobriu disso e botou ele na prisão. Como eu posso ser perdoado por uma dívida imensa e não perdoar aqueles que me ofenderam? E o terceiro ponto é ser gratos em todas as situações. Nas situações boas, bênção de Deus está aqui em Porto Alegre. Minha esposa gostou muito de coxinha, gostou muito de maracujá, pão de queijo ela mais ou menos, coraçãozinho de galinha nem tanto, mas coisa assim, eu descobrindo as frutas, ela amou. Que bênção daí, eu estou muito grato a Deus por esses momentos. Mas o desafio é ser gratos também em todas as circunstâncias. Aí eu terminei, beleza, Deus, tu falou bastante coisa, e isso que tu botou no meu coração para poder desafiar as pessoas. Qual que é a conexão? Se vestir do novo homem, revistam-se de amor, ser gratos. Eu vou falar, Deus, porque tu está me guiando. E eu estava pensando, raciocinando. A conexão é se parecer mais com Cristo. Cristo deu graças em todas as circunstâncias. Quando Ele foi multiplicar os 5 pães e 2 peixinhos, deu graças.
quando foi ressuscitar Lázaro, falou: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Esse é o nosso alvo. Se parecer mais com Cristo. Não se parecer mais ao Asaf, ao pastor. A nossa meta é Cristo. Tem uma música que cantávamos aqui na igreja: meu alvo é Cristo. Tempo atrás. Meu alvo é Cristo. Queria deixar um desafio para aqueles que já, como falou Paulo, que entendem as verdades espirituais, porque tem um Espírito Santo dentro de ti, para que possa te examinar. Fala: Deus, sonda o meu coração e tu me conheces, e fala se não tem nenhum caminho mal. Lá em Salmo 139 fala. E deixa Deus guiar. E se tem alguém aqui que está me escutando e eu não tenho a mínima ideia que é isso, porque espiritualmente, Espírito Santo, Jesus, pecado, eu não preciso de pecado, eu não sou... Deus tem um plano especial para a tua vida. Ele te amou tanto que mandou Jesus para morrer por ti, pelos teus pecados, porque Ele quer ter uma vida pessoal contigo. Feche teus olhos, deixa eu orar contigo. Pai amado, eu te agradeço por este momento, Pai. Eu te agradeço pela tua abundante, superabundante graça nas nossas vidas, Deus. Obrigado por Cristo Jesus, que veio ao mundo, que nem Robson falou antes, sendo Deus, Ele veio ao mundo como homem, e nos deu o exemplo de perfeição. Nós não poderemos ser perfeitos, Deus, até que um dia estaremos contigo. Mas eu te peço que o Senhor esteja falando com cada um de nós, mostrando áreas que nós temos que despir do velho homem, Senhor, para nos vestir do novo homem. Que se assemelha a Cristo Jesus. Amém.